Muito boa tarde a todas, a todos. Meu nome é Alexandre Joper, para quem não me conhece. Eu estou vice-diretor aqui da nossa querida Escola de Governo, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o nosso IERB, e é com renovado e entusiasta contentamento que nós damos início a mais uma edição de um evento que já é consagrado aqui em nossa casa, que é o Café Literário, um espaço absolutamente democrático, um terreno fértil para o florescimento profícuo de reflexões acerca da vida e para alcançar esse objetivo, nós usamos de uma ferramenta poderosíssima, como já aqui frisado, que é a literatura. Então, hoje nós temos o privilégio de contar com um autor de renome nacional, já vencedor do Prêmio Jabuti, que todos sabemos é uma chancela da literatura no país, autor de 12 livros, entre os quais O Último Dia da Infância, né, que está aqui no frontispício da arte do evento, mas que com certeza não será o único tema que será objeto das reflexões do Marcelo. O Marcelo, ele aqui está com toda a sua experiência literária para patrocinar, para fomentar, junto com todos, uma autêntica sinergia, uma troca de ideias, para que possamos realmente, através da literatura, encontrarmos sempre novas perspectivas, melhores formas de viver, não de simplesmente existir, formas mais eficazes de encontrarmos, muitas vezes, a tão esquecida paz interior, a melhor forma de conviver consigo mesmo e com o próximo. Tudo isso é tangível, muitas vezes com reflexões e com trocas de ideias, tendo como inspiração a literatura. Então, o Café Literário tem esse objetivo. Já tivemos muitas experiências exitosas aqui e tenho certeza que hoje não será diferente. Então, Marcelo, você tenha o Ministério Público sempre como sua casa. Nós nos sentimos muito orgulhosos de recebê-lo. A doutora Patrícia Carvão é aqui a nossa estrela guia dos trabalhos, vai comandar aqui as reflexões. Isto aqui nem de longe se confunde com uma espécie de palestra, não é isso? Não é esse o escopo, não, é justamente essa troca. Nós precisamos, para energizar o nosso café literário, desse câmbio, dessa interligação entre o autor e o leitor. E, assim sendo, alcançaremos realmente o genuíno objetivo de aqui estarmos. Procurarmos melhores formas de viver e de conviver. Então, tudo de bom, uma boa tarde a todos e a todas, e tenhamos uma tarde muito rica em informação, reflexão e novas perspectivas. Isso. Atenção. Alô? Não. Apex. Boa tarde a todos e todas. É, Agradeço aí ao amigo Joper, que sempre proporciona encontros aqui no IERB, aceita os. Joper, tem um novo evento, tudo bem, pode trazer. Então, sempre é um facilitador, não é? Digamos assim. O IERB está sempre de portas abertas aos projetos e até pegando um pouco o gancho do que a gente estava conversando, Marcelo, no início, ele me perguntou: ah, mas qual vai ser a proposta aqui do Café Literário? Você vai me fazer perguntas? Tomara, eu acho que eu vou fazer bastante, sim. Mas o espírito é justamente fomentar um lugar de pausa para a gente poder refletir um pouco, não é? Como você traz, Joper,
sobre fazer bem pra gente, né, eu diria assim, né. A Camila, que é a nossa psicóloga do núcleo de saúde, ela sempre fala paradas estratégicas na rotina, que eu acho que cada vez a gente precisa mais disso. E é um pouco o que a gente busca aqui no Café Literário, né, parar um pouquinho, dar um freio nessa vida tão acelerada, não é, que cada dia mais a gente vive, o celular tá toda hora sendo bombardeado com milhões de informações e mensagens, e aí você tá numa reunião online, e aí daqui a pouco você tá em outra e você tem que desconectar, e o livro também é esse convite, não é, ao momento de pausa, de reflexão. Queria agradecer a Camila. Camila já veio aqui no nosso café literário, já conversou sobre o livro dela também, O Amor e Outros de Amor e Outros Ódios. É, foi ótimo também. A gente estava em círculo, não é? Que eu sempre que eu chego aqui, eu falo, ai, não tá em círculo, mas aí acaba que não dá tempo e enfim, vamos do jeito que temos, né. E então Camila já participou, e conversando com ela: "Ai Camila, quem a gente chama para participar?", ela sugeriu o seu nome, Marcelo. Então depois de algumas marca e desmarca, né, porque marcamos um dia e depois desmarcou. Que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo, e também todos por aqui muito bem-vindos e bem-vindas, para a gente parar um pouco e conversar. Bianca também já participou aqui do Café Literário, né. Esqueci agora o nome. Euforia. Euforia, com o livro dela também. E é isso, não é, não sei se a maioria daqui é da casa, quem tiver também alguma proposta para participar, conhecer alguém interessante que possa contribuir aí com uma tarde agradável, a gente fica aqui também de portas abertas, não é, Joper? Então é isso, Marcelo, a palavra é sua. Fica muito à vontade para começar falando, do livro, né. De início, Camila me emprestou o livro dela, aí depois eu resolvi comprar, porque eu gosto de ler, mas, né, sublinhando e marcando, eu não iria fazer isso com seu livro, lógico, né. É porque o meu já não faca. É. E, assim, o que eu achei interessante na leitura é que você, primeiro eu acho que isso da gente ter essa sensibilidade de fazer com que coisas do cotidiano virem escrita, eu acho sensacional, né, porque eu acho que isso é justamente o que a gente precisa, ver um pouco de poesia onde não existe. Poesia que eu digo assim, uma história, uma beleza, uma narrativa. Então eu acho que essa possibilidade de contribuir dessa forma, achei fantástica. E você começa assim com a história da perda da sua mãe, não é? E traz muito também a presença da sua filha no livro, né, que eu também já fiquei íntima dela, a Lia, né. E muitas histórias e, às vezes eu fico pensando: "Poxa, ele conseguiu ver uma história numa coisa tão simples ali do cotidiano, você, constrói uma narrativa", e eu acho que isso é a beleza, às vezes, de fazer uma coisa que pode parecer até simples, mas tem todo um processo de construção, de elaboração a partir de uma coisa cotidiana, né. Então eu particularmente gosto muito de livros, assim, com várias histórias, porque a gente não eu já até li uma reportagem que os livros grandes, eles agora, estão, não falaria em desuso, né, mas as pessoas realmente estão evitando livros, assim, muito grandes, né, aqueles tijolões, assim, que antigamente a gente lia, por causa da falta de tempo, né. Então eu acho que um livro, assim, com tantas histórias como essa, particularmente, né, que esse, aliás, que eu li, é bom porque você para e você pode voltar e aquilo flui com prazer, né. Mas eu queria te passar a palavra para você contar um pouco também sobre esse processo criativo, o que que acontece, você vê uma coisa e aquilo vira uma narrativa, o que que, serve mais de inspiração para você.
E a gente segue aqui trocando. Não sei se Camila antes quer fazer também alguma colocação sobre o livro. Quero agradecer ao Marcelo ter aceitado de pronto o convite. Eu acho, você sabe disso. Eu tenho profunda admiração por esse projeto, por esse trabalho que começa a ser feito no Ministério Público, um ambiente até então bastante árido, que é esse de direito, né? E eu acredito que esses momentos que você trouxe como momentos de pausa, eles causam uma fratura no tempo, e essa fratura permite com que coisas novas possam acontecer. Então, eu acho isso aqui muito mais que um momento de pausa, um momento fundamental para que as pessoas que estão aqui dentro encontrem outros caminhos para suas vidas e para o seu trabalho e para suas relações. E eu acho verdadeiramente que isso pode mudar algumas das coisas. E tanto como escritora, como psicanalista, como servidora do Ministério Público, eu acredito na palavra. Então, poder circular ela dessa forma que você tem se proposto e que o IERB tem aberto as portas. Também sou professora da casa. E então, assim, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Bom, eu queria antes de tudo agradecer pelo convite ao IERB, Camila, que personificou esse convite, Foi a ponte. a ponte. Agradecer a vocês pela presença. Eu não sou um total estranho aqui, porque como eu estava comentando com o pessoal aqui antes, eu trabalhei muitos anos na Ordem dos Advogados, né? Então eu trabalhei no Superintendente de Comunicação, fui coordenador do Centro de Memória, e fizemos até projetos juntos aqui com o Ministério Público em algumas ocasiões. Então a Marechal Câmara aqui, esse entorno, foi o entorno onde eu vivi praticamente 3 décadas da minha vida. Não que eu tenha muito mais do que isso. É, Mas então, voltando para o livro, que eu acho que é o ponto de partida para a nossa conversa, esse é o meu terceiro livro de crônicas, né? Eu também escrevo contos. Na verdade, eu sou até mais conhecido como contista. Isso virou um pouco nos últimos anos, porque como eu ganhei o Jabutis de crônicas, né? Aquilo acaba te iluminando um lado do escritor que não é, nem era o lado majoritário. Quer assistir? Não precisa não. Palavra. Não precisa não. Eu tenho 5 livros de contos, ano que vem vai sair mais um para a editora Record, eu acabei de fechar o contrato. E tem uma biografia, tem 3 infantis, então crônicas é uma das coisas que eu faço. Mas, de fato, ultimamente, por eu colaborar sempre com o Jornal Rascunho, que é um jornal onde eu tenho uma coluna mensal, isso faz com que eu tenha uma produção, né, que volta e meia rende um livro. O Último Dia da Infância, então, nasce desse processo. Ele é meu segundo livro depois do livro que ganhou o Jabuti, que foi a Lua na Caixa d'Água. E eu, como você bem disse, assim, as crônicas geralmente são histórias que você escreveu para algum lugar. Você escreveu para um jornal, escreveu para um site, escreveu para publicar em algum lugar. E essa organização depois em livro, ela muda um pouco o caráter desses textos. Por quê? Porque, em muitos casos, a crônica está ligada a um acontecimento daquele momento, né? Se você for pegar o momento histórico do Rio de Janeiro, que foi a abertura da Avenida Central, hoje Rio Branco, né? Aquele é um momento de cisão e definição dos rumos da cidade. A cidade que a gente vive hoje, ela é filha direta desse momento, quando um prefeito chamado Francisco Pereira Passos resolve abrir uma avenida, um boulevard, imitando Paris, né? A ideia dele, ele tinha chegado de Paris, ele tinha acabado de ver a reforma que tinha acontecido, a reforma urbana que tinha acontecido em Paris, e ele resolve fazer do Rio de Janeiro uma Paris tropical. Esse era o objetivo, assim falado, inclusive. Então ele derruba 700 imóveis que havia no centro da cidade para abrir um boulevard inspirado no Champs-Élysées, né? Ele reformula e moderniza, com muitas aspas aí, porque essa modernização naturalmente trouxe a expulsão de uma grande população, majoritariamente pobre e negra. Essa população que vai ocupar os morros, dando origem às favelas, essa população que, trabalhando no centro da cidade, vai começar a ocupar os bairros suburbanos, porque tinha uma facilidade ali do trem. Então, esse momento emblemático, a gente pode olhar para esse momento através, por exemplo, dos historiadores. Tem os textos do Sidney Chalub, do Nicolau Sedichenko, de vários historiadores que se debruçaram sobre esse momento, porque é um momento que fala sobre como a cidade se configurou. Mas você pode também olhar esse momento através do Lima Barreto, do João do Rio, da Gívea Lopes de Almeida, porque o que eles fizeram? Eles observaram do ponto de vista do cronista. Desse ponto de vista que você disse, aquele ponto de vista que não olha para o plano geral, olha para o detalhe.
Eu lembro de uma crônica do João do Rio, de 1908, chamada Modern Girls, em que ele chega numa confeitaria do centro da cidade e ele percebe que as meninas jovens que pediam refresco estavam tomando cerveja, né? Esse espanto dele, na verdade, é um tratado sobre a progressiva autonomia, ganho de autonomia feminino nessa cidade, e fala tanto quanto um ensaio sobre isso, né? Porque ele está observando aquilo acontecendo a quente na cidade. Então, eu acho que a crônica tem esse papel de complementar a história com outro olhar. No entanto, quando você vai publicar um livro de crônicas que é muito recente, crônicas escritas há 3, 4 anos, às vezes um ano atrás, fica muito difícil de você colar no momento histórico, né? Esses livros do Lima Barreto, eles são muito interessantes hoje porque você olha para 150 anos atrás, 120 anos atrás, né? Mas você olhar para 3 anos atrás talvez não seja tão interessante porque esses assuntos ainda estão aí. Então como a Covid. A Covid foi um caso até de exceção que eu quis colocar no livro, porque eu acho que a gente recalcou esse momento. A gente passou 2 anos dentro de casa, todo mundo isolado, morrendo um monte de gente, e a gente finge hoje que não aconteceu nada. Nada aconteceu há 2 anos, né? Então, esse foi um estilo, mas eu já chego lá. Então, quando eu vou organizar, geralmente, os livros de crônicas, eu penso assim, que texto, que textos desse montante sobrevive ao recorte temporal? Quer dizer, um texto em que eu falo da minha filha ganhando dentes, ou da minha filha descobrindo a literatura infantil. Esse texto daqui a 50 anos vai falar do mesmo jeito. Ele vai falar hoje, vai falar daqui a 50 anos, porque ele não está preso a uma notícia de jornal, por exemplo. Né? Então, eu organizei o livro pensando nessa lógica, só que assim, eu gosto que os livros tenham uma certa organicidade, por mais que sejam histórias muito diferentes, que haja uma lógica interna, mesmo que o leitor não perceba muitas vezes, né? Eu sabia que eu queria abrir o livro com um texto maior sobre a morte da minha mãe, né? A minha mãe morreu atropelada, era véspera do Natal, eu não estava no Rio de Janeiro, então foi uma situação muito traumática para a família toda, e escrever muitas vezes é uma forma de purgar traumas, né? E eu queria falar sobre o luto e tudo mais. Depois disso, eu organizei 2 grandes conjuntos de textos, né? Um primeiro conjunto que são textos, muitos deles passados na pandemia, né, no enclausuramento, ou textos ligados à experiência da vida em família, essa vida dentro de casa. Né? E a segunda parte eu queria que fossem os textos que eu chamo com pé na rua. São os textos sobre bares, lugares da cidade, personagens interessantes, porque a minha ideia era que o livro simbolizasse internamente, tivesse uma lógica interna de um enclausuramento que se abre para a luz do sol, que foi mais ou menos o que a gente viveu com o fim da pandemia. Então, essa lógica de arrumação, ela foi toda pensada. Só que eu não sabia como fechar o livro, né? E aí eu crio a carta, né? A carta ficcional, naturalmente, porque ali eu li a minha filha hoje tem 10 anos, mas tinha 8 na ocasião, e é como se ela fizesse uma carta para a avó, essa avó que ela perdeu quando tinha 2. E eu, na verdade, entrevistei ela e falei, o que você gostaria que falava para sua avó? E ela foi falando e eu fiz um texto que é assinado por ela. E por que isso? Porque ao mesmo tempo que o livro tem esse movimento do enclausuramento, né, da escuridão para a luz do sol, eu sou de religião de matriz africana, eu sou feito no Ifá, e a gente tem o Itan, os Itan são as narrativas míticas, que são narrativas de fé, mas que são narrativas também literárias, muito literárias, assim como, né, a mitologia grega, a mitologia romana. E um dos textos, o texto que eu mais gosto, é um texto que fala sobre a questão da mortalidade. Né? E basicamente a história é que o Batalá, que é o Oxalá, né, ele recebe a missão de moldar os seres com o barro, né? Claro, é tudo sentido figurado, né? E nesses seres seria soprado o sopro divino que daria a vida, a alma, né? Ocorre que, segundo esse Tan, esse barro humano, ele em algum momento ele termina, não tem mais como você produzir seres. Então é preciso que as pessoas morram para que outras sejam feitas, para que esse barro desfeito construa novos corpos e esses corpos ganhem o sopro humano e tudo mais. E eu acho essa uma narrativa mítica muito bonita sobre a finitude, né? E eu ficava pensando, a minha mãe precisou morrer para que a minha filha existisse de alguma forma, mas de alguma forma também a minha filha é a continuação dela, assim como eu. Né? Então a ideia de fechar o livro com essa carta é porque ele é um livro que faz uma brincadeira invertendo essa lógica de que a gente vai da vida para a morte.
o que ele diz é o seguinte: a gente vai da vida para a morte, mas a gente também vai da morte para a vida, né? Da morte da minha mãe, do enclausuramento, a gente voltou para a luz do sol. Da morte da minha mãe, nasceu a minha filha. Então, o livro é todo construído em torno desse movimento, embora seja um livro com várias histórias, né? A Lua na Caixa d'Água, que é o livro de crônicas anterior, também é dividido em duas partes, também tem uma lógica interna. Então, assim, é uma coisa que eu procuro fazer. Agora, você observou muito bem, essa capacidade de observar que o cronista desenvolve, se não desenvolver não vai conseguir ser cronista, ela está muito ligada a um processo de aguçamento dos sentidos. O Walter Benjamin, ele fez um livro sobre Berlim, chama-se Berlim em 1900, filósofo, ensaísta. O Benjamin dizia, e ele diz cronista mesmo, ele não diz escritor, ele dizia que o cronista tem que andar na cidade como se estivesse numa floresta, numa selva. E por que isso? Ele exemplifica, ele diz, se você está numa selva, num lugar que você não conhece, não tem placa, não tem nada, você precisa aguçar os sentidos, senão você vai morrer. Porque você não vai observar, por exemplo, a aproximação de um animal, você não vai saber se aquela fruta ou se aquela planta que você vai comer, ela é venenosa ou não. Ou você vai se perder no labirinto da própria floresta, né? E na cidade, como já está tudo muito mapeado, e em geral a gente frequenta sempre os mesmos lugares, né, a gente vai perdendo a capacidade do olhar. O Caetano Veloso tem uma canção chamada Estrangeiro, que ele diz que, sobre a Baía de Guanabara, ele fala que o Paul Gauguin, que o Crowley Strou, o antropólogo, detestou a Baía de Guanabara, dizia que parecia uma boca banguela, e que o Paul Gauguin, pintor, amou a Baía de Guanabara. E ele, Caetano, era cego de tanto vê-la, ou seja, de tanto passar ali, ele já não via mais a Baía de Guanabara. E esse é um processo que a gente desenvolve muitas vezes no nosso caminhar para a cidade. Você vai para o trabalho, você vai na esquina da sua casa, você vai naqueles lugares que você simplesmente não consegue mais enxergar os personagens maravilhosos que estão aí no teu entorno, né? E a cidade o tempo todo está falando. A cidade está falando numa placa de um ambulante, a cidade está falando no bordão de um vendedor de loja, a cidade está falando numa conversa entrecortada dentro do ônibus, a cidade está falando hoje nos celulares com áudio alto, né, e com volume, a cidade está o tempo todo falando, a gente é que perdeu a capacidade de ouvir, né, e para o cronista é muito importante que a gente aperte esse botão do sentido para que você tenha material, até porque a gente tem que entregar texto, né? É diferente de um livro de conto, de um romance, de um livro de poemas, que você, tudo bem, pode ser que você tenha um contrato com uma editora e tenha que entregar, mas é um tempo muito longe, né? Eu escrevo hoje mensalmente, já escrevi semanalmente, o que é uma coisa insana, que eu não faria nunca mais na minha vida. Eu virei um mendigo de histórias. Eu encontrava meus amigos e falava, pelo amor de Deus, você não tem uma coisa para me contar, porque eu já esgotei todas as minhas. Né? E sobre isso tem uma história, É sofrimento. dá um sofrimento, é uma angústia, uma angústia. Até porque todo cronista já escreveu uma crônica sobre a falta de assunto, mas depois que você escreve ela, você já queimou. E tem uma história maravilhosa, porque a gente fala isso hoje, mas antigamente, sim, Fernando Sabino, Rubem Braga, Clarice, escreviam textos diariamente, né? E tem uma história que junto o Fernando Sabino, com o Rubem Braga, que eu sempre gosto de contar, que fala um pouco dessa angústia. O Fernando Sabino trabalhava no jornal, o Rubem Braga em outro, jornais concorrentes. E o Sabino, no dia desesperado, era uma quarta-feira, ele tinha que entregar até às 7 horas a crônica do dia seguinte. E ele não tinha crônica. Então ele ligou para o Rubem e falou, Rubem, você não tem uma crônica usada aí com pouco uso para me emprestar? E o Rubem pegou uma crônica que ele já tinha publicado há alguns anos e mandou para o Sabino. E a crônica era uma crônica chamada A Sopa. Era a história do cronista andando pela Lapa, quando era parado por um menino que pedia a ele que pagasse uma sopa numa casa de pastos, que é como se chamava restaurante, e ele paga a sopa, enfim, a crônica se resolve. O Sabino pegou a crônica, deu uma guaribada, corrigiu a inflação, a moeda tinha mudado, botou o nome da crônica e o preço da sopa e publicou no jornal que era concorrente, e ninguém percebeu porque já tinha se passado alguns anos. E tudo bem. Só que passam-se mais alguns anos e o Rubem liga para o Sabino e fala, bom, daquela vez eu quebrei seu galho e agora eu preciso também de uma crônica usadinha sua, em bom estado, que eu possa mandar, porque eu não consegui fazer nada. E o Sabino, de sacanagem, manda o preço da sopa, que é uma crônica originalmente do próprio Rubem, né? E a dúvida durante muito tempo foi assim, será que ele percebeu? É claro que percebeu, e eu vou dizer porque que ele percebeu. Porque ele novamente faz a correção monetária, muda um termo ou outro, e ele dá um título genial, que é Essa Sopa Vai Acabar. É assim que sai no jornal, mas isso mostra angústia, e a gente está falando de uma época em que as pessoas até tinham mais tempo em tese, né? Porque
tinha tanta demanda. não tinha tanta demanda, tanta informação, tantas mídias e tudo mais. O cronista vive com essa apreensão, né? Por isso eu faço hoje mensal. Agora, os outros trabalhos, por exemplo, a biografia, que foi um trabalho de 5 anos, os livros de contos, que eu geral lanço de 4 em 4 anos, aí são processos nos quais, às vezes, o fato de ter que entregar a crônica até atrapalha. Porque uma história que poderia render um conto, muitas vezes você queima, porque você tem que entregar um texto amanhã. Eu agora já estou pensando que daqui a 2 semanas eu tenho que entregar um texto, então tem que acontecer alguma coisa na minha vida, né? Ou então puxar da memória, né? Às vezes acontece isso também, né? Minha filha muitas vezes fez eu construir crônicas sobre histórias da minha infância. São histórias que a gente esquece e que você, ao se deparar com uma pessoa, uma pequena pessoa, fazendo coisas muito parecidas, você acaba, como uma Madeleine Proustiana, voltando lá para trás. Enfim, eu acho que sobre esse livro é isso. Aí queria trocar com vocês também, porque senão eu não gosto de ficar fazendo palestra, não. Eu não sou Luiz Antônio Sinos. Tá, falou? Tá. Sobre o que você fala, eu gosto muito de escrever. Escrevo menos hoje porque não tenho realmente tempo, mas não é só por isso, não. É porque eu, particularmente, quando eu escrevo, eu falo muito de mim. Não sei se você tem isso também. Ou Camila. Camila, sim. Escrever a minha inteira em primeira pessoa, né, atriz? Então, assim, eu escrevo muito sobre mim. E, e, e nem sempre eu quero que as pessoas saibam sobre mim, não é? Então, às vezes, isso me treia também um pouco, né? O livro da Bianca, por exemplo, foi também muito autobiográfico, né? Assim, falando sobre o seu sentimento, não é? Então, isso me chamou a atenção na sua fala. E outra coisa também é como resgatar essa isso que você diz, né? Tornar de novo a cidade como se fosse uma selva, para a gente ficar atento o tempo todo, porque é isso, né? A gente vai olhando para o chão, né? Apavorado, escondendo tudo, porque a gente também tem medo de ser assaltado, né? Então, assim, como resgatar isso dentro da gente, não é? Esse olhar. Eu acho que é um desafio que atualmente a gente tem, né? A gente não olha nem o outro, né? A gente não está mais nem conversando entre a gente, né? E adorei, vou só terminar aqui também. Adorei quando você falou que estamos todos recalcados, né? Por conta da pandemia. Concordo totalmente. Outro dia eu vi uma pessoa dizer, não, saímos seres melhores da pandemia, refletimos, refletimos sobre muita coisa, estamos melhores. Aí eu até fiquei pensando assim, gente, será que eu me tornei uma pessoa ruim, né? Porque assim, eu não tenho muita essa impressão, não. Acho que as pessoas estão mais nervosas, mais individualistas, olhando menos, não só para a cidade, como uns para os outros também. Então, achei muito bom isso que você fala do recalque, né? Desde é, eu concordo com você. Não sei quem exatamente saiu melhor, nem individualmente, nem coletivamente, porque a gente está num mundo cada vez com mais guerras, né? Inclusive pós-pandemia. Mas te ouvindo, Marcelo, bom, me ocorreram tantas coisas, mas eu gosto muito dessa ideia do último dia da infância que você traz você pega emprestado do Antônio Maria, né? E, e que você desenvolve na crônica a respeito da morte da sua mãe, que dá título ao livro. É muito bonita essa ideia da morte e da vida, porque uma não é sem a outra, né? Se a gente fala da vida, a gente precisa olhar para a morte, ainda que a gente tente fugir dela. E se a gente fala da morte, a gente está falando, consequentemente, da vida. E o luto me parece que é essa fenda que se abre, que nos coloca com uma outra relação com o tempo. Né? E agora, ouvindo você falar da cidade, eu concordo muito com isso, que a gente, como escritores, precisa afinar esse olhar para o detalhe e para a cidade, para o outro e para os movimentos, para poder escrever, porque a escrita é sobre o detalhe, né? É sobre o que passa batido pela maioria. É. É,
E o luto também carrega em si essa mesma essa mesma ideia para mim. Eu acho que o luto tira a gente, apesar de muito ruim, de uma anestesia e coloca numa perspectiva de tempo que nos devolve o espanto, né. E eu estava falando numa mesa que eu participei na Flip, agora recentemente, teve a Flip, né, você também estava lá, justamente sobre algo que eu retomei hoje no seu livro, que é uma ideia que eu me encontro de vez em quando, e aí lendo A Crônica da Sua Mãe novamente, eu retomei, que é essa ideia do tempo que não para, porque é a morte, né. O dia segue nascendo, os dias seguem nascendo, as contas seguem chegando, os filhos seguem chorando, e você traz isso, essa percepção, da experiência, da sua experiência, que é singular, mas não só singular, né, tem uma coisa de universal também na experiência, de que, você se dá conta depois da morte da mãe, que não é qualquer morte, que há essa talvez seja o último resquício, de inocência que a gente tem na vida ainda, e que você se dá conta que a cidade não vai parar porque a sua mãe morreu. Não é nenhuma pergunta, mas se você quiser falar um pouquinho sobre isso e sobre como foi escrever sobre a morte da mãe, né, depois de um tempo decorrido, porque a precisa passar da experiência, né, para poder dizer alguma coisa disso, claro, depois de uma elaboração, até para você escolher o que você queria dizer dessa mãe, mas, como foi isso que é algo que me interessa tanto, assim, dessas relações humanas? Esse tema da morte é um tema que me interessa muito, embora, né, eu sou igual o de Aren. Você acha da morte? Eu sou contra. Eu também. É, mas eu acho que todos os meus livros, e aí eu incluo até a biografia e os livros de contos também, são uma espécie de luta contra a morte. Uma espécie de luta naturalmente perdida. Né? Eu não nasci para ser ghost na vida, igual ao Drummond. Mas porque quando você escreve uma crônica falando de um bar da cidade que está prestes a acabar ou que acabou, isso é lutar contra a morte. Porque quando você registra ele no seu livro, você fez com que ele não morresse. Ele pode fechar, mas ele vai estar vivo. Porque, na minha perspectiva, e é uma perspectiva que não é minha, que eu trago também da mitologia, dos religiões africanas, a morte verdadeira é o esquecimento. Enquanto uma pessoa é lembrada, ela não morreu. A minha mãe não morreu porque ela está lembrada. Ela morreu fisicamente. Né? A morte é esquecimento. Quando você para de falar de uma pessoa, para de falar num lugar, aí houve a morte de fato. Né? Então, toda a minha literatura é uma literatura de tentar dar uma sacaneada na morte. Quando eu falo do Bar Brasil, que talvez não exista daqui a 50 anos, né? Quando eu falo da pracinha onde eu brincava em Madureira, o bairro onde eu nasci, né? Eu estou dando uma chance de eternidade ou de uma sobrevivência a esses lugares. Esse é um ponto, quando eu falo da Zaqueu Jorge na biografia, que era uma personagem que estava morta, a biografia, de certa forma, tira ela da morte. Né? Porque é uma personagem que foi muito, muito, muito conhecida na cidade, no Brasil, e de repente ninguém mais sabia quem era. Né? As próprias músicas que homenageiam ela, que são muito conhecidas, não se sabia que era para ela, porque não menciona o nome dela. Né? Então, eu acho que todo o meu trabalho é um pouco essa peleja. Meu livro de contos, com a cena que vem, chama-se Máquina de Esquecimento. Eu tirei esse termo de um poema da Ana Martins Marques. Né? E a máquina de esquecimento, o que seria? Seria uma espécie de morte, né? É a máquina que faz esquecer. E o livro é um pouco, até o conto que abre o livro, eu fiz um conto também sobre a morte da minha mãe, e foi engraçado que eu mandei para um amigo que é escritor também, né, os leitores de Beta, ele falou: você vai abrir outro livro sobre esse mesmo assunto? Eu falei: primeiro porque eu quero mostrar que você pode trabalhar o assunto como cronista e como contista. No cronista, em primeira pessoa, falando das coisas que eu sentia; no contista, em terceira pessoa, com um bando de fabulação. E aí eu entro um pouco nisso que você disse, de falar de si. Eu acabei de fazer um livro muito pessoal, talvez o meu livro mais muito pessoal, que é o Dia da Infância. O próximo livro, que é o de contos, é nada pessoal. É um livro de pura fabulação.
um monte de coisa em terceira pessoa, um monte de personagem que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o universo das pessoas que me cercam, justamente porque talvez eu tenha chegado num momento de cansaço dessa personalidade tão absoluta, e a gente vive hoje uma literatura que é muito refém da autoficção, né? E eu quis ir para um lugar completamente contrário, que é a fabulação mesmo, que é esse exercício que eu acho incrível e maravilhoso do escritor poder ser outras pessoas. Um exercício radical de alteridade, né? Escrever em primeira pessoa com uma personagem trans, sabe? Tendo pesquisa por trás, claro, tendo pesquisa empírica e pesquisa é, é, livresca. Então eu fui para esse outro lugar. Mas o tema da morte acaba presente, né? Ainda que seja de forma enviesada, ainda que seja no lugar dessa máquina de esquecimento, que é uma expressão maravilhosa. E só para voltar à menção que você fez ao título, foi muito louco, porque o livro até, sei lá, 15 dias antes de eu mandar para a editora, não era esse título. E eu não estava satisfeito, e eu sou uma pessoa... Esse O Último Dia da Infância. Eu sou muito chato com o título. Assim, as pessoas acham meus títulos bons e eu falo isso não é à toa, é porque eu fico. Muitas vezes o livro está fechado e não tem título, é desesperador, né? E aí eu estava lendo essa crônica do Antônio Maria e o que ele diz é: existiriam o último dia da infância? É isso que ele diz na crônica. E eu já tinha a crônica sobre minha mãe e não tinha essa parte. E eu falei: existe. É o dia que a gente perde os dois pais. Esse é o último dia da infância. E é isso que eu coloco na crônica e eu falei, porra, esse é o título do livro. Né? Esse é o título do livro porque eu acho que ele engloba essa perda da inocência, que você disse bem, né? Quando você vira adulto de uma forma radical, você está no mundo, agora é contigo. Agora não tem para onde, para quem pediu cafuné, agora é contigo. Não tem para quem pedir perigo. Mas ao mesmo tempo, ele remete ao processo de crescimento da Lia, que vai andando o livro todo, né? Os processos relacionais de pai e filha, eles estão no livro numa crescente na medida que ela cresce. Isso está desde a Lua na Caixa d'Água. A Lua na Caixa d'Água tem uma crônica quando eu fiz a mãe dela fez a primeira ultrassonografia. E quando eu vi aquela mancha cinza que já era a Lia, né? O que viria a ser a Lia, né? Viva, né? Fora da barriga. Então, esses dois livros, eu acho que eles se falam também por causa disso, porque ali é quase um fio condutor. Hoje eu estava conversando com ela, eu fui levar ela na escola e aí eu falei que vinha aqui e ia falar dela, e ela falou, mas avisa pra eles que eu não tô mais com 8 anos, não, eu tô com 10. E ela tava com 8. Uma grande preocupação. Tá, mas agora conta pra gente qual era o título do livro. Deixa eu ver, era uma frase da Clarice Lispector, que o Henrique Rodrigues tinha um amigo em comum, ele falou assim, eu proíbo você de publicar com essa frase. Até hoje ele me conta e fala assim, eu salvei seu livro. Eu não sei se vou conseguir lembrar, mas daqui a pouco eu me lembro. Não é por não querer falar, não. Eu confesso minhas derrotas. São tantos temas, né? É, a gente está falando do livro que se chama O Último Dia da Infância e a gente acabou falando aqui de morte. E dentro do que você traz, hoje quando eu subi no elevador para vir para cá, eu estava conversando com a assessorista, eu sempre pergunto, como é que você tá? Tá tudo bem e tal? E deixa eu tentar me lembrar como é que chegou nesse assunto. Aí eu perguntei se ela tinha filhos. E ela falou: tenho. Falei: porque às vezes a gente está bem, mas os filhos não estão. Então, depois que a gente tem filho, a gente também tem aquela questão, né? Eu tô bem, mas se o filho não tá, eu também não fico. E, e aí ela falou assim: eu tenho dois, e mas tem um que eu perdi. E aí eu fiquei assim, falei: ai meu Deus, eu toquei em algum lugar dela. Por que que eu fui perguntar, né? Fiquei pensando, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu vou dizer para ela agora, né? E, e por que que eu peguei esse gancho do que você está falando? Eu acho que é isso do esquecimento, né? Porque aí eu falei para ela assim, é, isso vai estar dentro de você sempre, não é? Mas eu acho que você tem que olhar para os outros dois filhos que ficaram e dê motivo, e motivação na sua vida com isso. Mas é o que você fala, a gente morre quando a gente é esquecido, né?
E não sei se está fazendo sentido meu pensamento, assim, se está meio desconexo, porque era um monte de coisa que eu queria falar. Mas eu acho também a gente vive muito no que a gente deixa no outro. Então, eu acho que assim, uma coisa que eu penso, né, da finitude, eu tenho um pai que está muito doente e, e sempre foi muito referência na minha vida também. Eu fico pensando, meu Deus, vai chegar esse dia, né? E eu acho que assim, mas o que que ele deixou dentro de mim que nunca vai morrer, que vai ser eterno, né? Enquanto eu também estiver aqui, eu também vou passar para alguém o que fica dentro de mim, porque falar sobre morte é uma coisa difícil. E eu tinha um amigo que falava muito sobre morte, eu achava ele estranhíssimo, né? Porque falava assim, mas que pessoa, né, soturna e tudo. Aí um dia ele falou assim para mim, Patrícia, falar sobre a morte reafirma a vida. E aí eu parei, pensei, é mesmo. Porque aí aquela vez que a gente fosse aborrecer com aquela coisa que eh, não tem a importância que a gente pode estar dando, a gente tem que pensar que a vida é tão maior do que aquilo, né? Aquelas besteiras do dia a dia, muitas vezes não são besteiras, mas para a gente eh, tem ali incomodam, né? A gente tem que pensar nisso. A vida é tão maior para eu ficar. Que não é para sempre, né, Patrícia? Para a gente poder fazer cada dia Isso, interessante. reafirmar a vida, né? Valorizar a vida, né? Sempre a gente vai estar. Não, isso que você disse, essa questão das marcas, Eu né? falei um monte de coisa, tá? Porque assim, não sei se fez sentido o que eu falei, mas eu fiz vim desde o elevador pensando nisso, aí agora você trouxe essa questão. Não, essa questão das marcas está no livro, né? Porque eu digo lá que o que, que eu vejo na minha filha, que era da minha mãe, por exemplo, com um amor por coisas muito brilhosas e tal, que é uma coisa que eu detesto. E a mãe dela também, a mãe da Lia também. E eu falo, pô, minha mãe deixou essa sacanagem comigo aqui, sabe? Pô, eu passei a vida criticando. Eu falei, mano, tira esse dourado, essa coisa muito brilhosa e tal. E a minha filha é uma pequena perua, gente. Essa é a frase, é isso. Ela é isso, um pavãozinho. E isso mas isso é minha mãe, né? Ou eu desfilando no Império Serrano, eu desfilo desde 1946, isso é meu pai, né? Isso são as formas de continuidade, são as marcas que ficam na gente. E eu acho que, você falou isso, me lembrou, no Rua de Dentro, que é esse livro de contos ali que eu trouxe, que é o mais recente, que já não é tão recente, mas é 2020, né? Essa ideia da Rua de Dentro, que olha que louco, né? O título era Rua de Dentro porque eu queria uma ambiguidade, já que o livro fala de personagens que não são aqueles personagens que geralmente estão sob os holofotes na literatura contemporânea, de ter durante muito tempo uma literatura muito centrada assim. O personagem principal ou era um escritor em crise criativa, nossa, eu não aguento mais isso, ou era um, sei lá, um sociólogo, um jornalista e tal. Você não tinha motorista de ônibus protagonista, sabe? Caixa do mercado. Essa galera que é a galera que tá aí fazendo a cidade rodar, né? E assim, eu sou de Madureira, então a minha relação nunca foi com intelectuais. Quando eu entro nesse mundo, porque eu ganhei o green card do mundo intelectual, cultural e tal, não sei o que lá, eu não quero reproduzir todos aqueles vícios que eu olhava de fora e criticava. Eu já vivi situação de virar para mim e falar assim, você não pode fazer foto sorrindo em orelha de livro. Eu falei, por que eu não posso? Porque você não vai parecer um escritor sério. Mas eu não sou um escritor sério. Eu não sou. Entendeu? Escrever para mim é tão importante quanto tomar cerveja no boteco. Ver jogo do Fluminense, jogar minha pelada, é igualzinho. Eu não coloco nesse lugar do sagrado, sabe? Não coloco. E no Rua de Dentro, eu tinha essa ideia do título, que era essa. Eu queria qual a ambiguidade? A Rua de Dentro, porque a Rua de Dentro geralmente é aquela que não é a principal. Né? Quando a gente não tinha Waze, perguntava às pessoas, né? Falava assim: você vai por onde? Vou pela Rua de Dentro. Né? E eu queria falar dos personagens das ruas de dentro. Era um pouco isso. E segundo, porque eu acredito piamente que a gente também tem nosso mapa íntimo. A gente tem aquela cidade da nossa memória, que é uma cidade que talvez não seja mais a cidade do nosso entorno, mas são as nossas ruas de dentro. É um armazém que você frequentava com seu pai, que fechou. É uma padaria que você ia e provavelmente virou farmácia. Né? Esses lugares, uma praça, esses lugares, eles não existem mais, mas eles existem dentro de você. Só que o livro saiu e 2 meses depois veio a pandemia.
E aí a propriedade de um título Rua de Dentro na pandemia foi completa, né? Não teve nada a ver com aquilo, inclusive a pandemia acabou com o meu livro, porque eu não pude participar de evento nenhum, não tinha onde falar e tudo mais, mas a ideia do livro era essa. Por quê? Porque eu acho também que os lugares, assim como as pessoas, também deixam marcas na gente, né? E ficam fazendo parte da gente, né? E a gente percebe muito isso quando a gente é confrontado, por exemplo, com uma canção, com uma cena de um filme, né? Às vezes são muito pequenas coisas que disparam esse elevador da memória e você vai lá para um lugar que você nem lembrava que você tinha estado lá antes. E eu acho muito bonito, eu acho muito bonito porque é essa ideia de uma linha, né? Que sai do avô, passa pela mãe, passa pelo pai, depois passa pelo filho, depois vai passar pelo neto e tal, como se, por mais singularidade que houvesse entre todas as pessoas, e há, né, existem algumas coisas que um fio invisível que faz com que essas pessoas estejam de alguma forma ligados, né? A gente tem que pensar um pouco, né? Até ele fala assim, né? É, eu também achei interessante o título, porque eu também fiquei me perguntando se a infância tem o último dia. Eu concordo que tem, porque é aquele momento que você se vê sozinho, sem o cafuné que você fala. Mas eu já me peguei muitas vezes na minha terapia, falando assim: puxa, eu achei a minha atitude tão infantil, eu não sou mais criança e eu tive uma atitude muito infantil. E aí ela me fala assim: mas a gente tem todas as idades. Então, de certa forma, eu acho que falando assim da nossa psique, não é? A gente continua na infância. Muitas vezes a gente é adulto, mas a gente não sai da infância. Então, eu acho que assim, eu entendo que concretamente haja essa ruptura, não é? Mas eu acho que internamente, queria que Camila também falasse um pouco, né, como psicanalista, a gente tem todas as idades. Eu concordo. Mas Tem um verso do Caetano, de você tá Caetano de novo, que está no Trem das Cores, é, que é Os átomos todos dançam. Eu acho esse verso assim incrível, porque justamente essa cadeira daqui a 50 anos não é cadeira, né? Ela está cadeira. A rigor, se a gente fosse chamar as coisas, a gente não poderia falar que nada é, que as coisas estão. Porque ela, mesmo essa cadeira está em um grau de transformação, né? De deterioração, de mudança, de transformação física, né? E a gente também. Claro, a gente mais ainda. E claro, eu vou ter atitude de 8 anos e a Lia vai ter atitude de 50. Vai ter. Só que isso não vai ser o majoritário. E a gente chama as pessoas por aquilo que elas são a maior parte do tempo. Né? Eu posso fazer um ato de mau caratice absoluta, mas se eu não faço isso sempre, talvez eu não seja um mau caráter. Eu cometi um ato. Né? Eu posso cometer um deslize e tal, e isso não vai me definir. O que define você é a repetição daquele ato tantas vezes que transforma esse estar num é. Né? Para usar a lógica dos átomos todos dançam. E acho que Caetano foi muito feliz, né? Porque ele diz isso, sim. Tudo tá mudando o tempo todo. E sim, a gente tem todas as idades, a gente é capaz de fazer as coisas mais infantis e as coisas mais maduras, às vezes no mesmo dia. sim. Você me encurralou aqui. As coisas não são uma coisa só, né? É, e eu concordo com essa perda da inocência, de uma certa saída, né? O último dia da infância, ao mesmo tempo que é o que justamente joga o sujeito para a infância de novo, que é o momento do desamparo. Porque ninguém está preparado para perder pai e mãe, independente da idade que se tenha. E esse é o momento de um profundo desamparo, que é o nosso momento inaugural no mundo, na vida, né? Na verdade, a gente carrega esse desamparo para sempre. Me foge agora, porque eu não sou tão boa quanto contigo para lembrar de referências, mas me foge para citar, se alguém souber que me ajude. Mas tem alguém que fala que a gente pisa no terreno da infância uma vez e depois a gente repete, né? E essa repetição, que é o nosso mecanismo inconsciente de repetição, é um tanto quanto infantil, né? É uma certa resistência de sair desse lugar da infância, desse lugar do desamparo, desse lugar
que nos fundamenta na vida. Então, as coisas são uma coisa e outra, é isso. A gente vai amadurecer, a gente vai largar um tanto de coisas, a gente vai se ver adulto, a gente vai se ver sozinho no mundo, agora é comigo. O que que eu vou fazer com isso? E eu, ao mesmo tempo, tenho capacidade de fazer com isso, tenho repertório para fazer com isso, tenho repertório para criar um filho, né? Agora adulta sou eu, e de repente me ver profundamente, né? Me ver, nos ver profundamente desamparados e infantis de novo. E acredito também no mesmo dia, no mesmo instante. E a gente também por isso, para essa infância que não se esvazia de todo, que a gente se equivoca tanto, né? E essa ideia da complexidade, da ambiguidade das pessoas, eu concordo total. E acho que a gente tem que falar cada vez mais disso hoje. E a gente vive hoje também na cena literária, e não só brasileira, na cena literária geral, uma literatura muito de boas maneiras, muito de personagens virtuosos, muito certinhos, ou outros super mal, uma coisa meio bandido mocinho de antigamente, sabe? Quando eu acho que a literatura, o grande poder da literatura é iluminar esses estilhaços, né? Que o personagem seja capaz de fazer as coisas mais bárbaras e as coisas mais amorosas ao mesmo tempo, né? É isso que torna um personagem plausivelmente humano, né? E me irrita muito. Duas coisas que mais me irritam. Uma é esse personagem, que é um personagem quase imaculado, né? Parece estar fazendo uma radiografia, biografia dos santos, aqueles que não têm outros pecados, nem defeitos. Ou quando também, em nome de uma certa norma culta, você transforma os diálogos em coisas inverossímeis. E aí falta um pouco dessa coisa do ouvido do cronista, né? Você está lendo um romance e aí o cara fala, dê-me um café. Amigo, ninguém fala dê-me um café. Dê-me um café em diálogo não dá. Eu fecho o livro e não leio. Não leio mais, porque é inverossímil, entendeu? É, é, é o narrador querendo se meter na fala do personagem dele. Não tem que se meter. Ele tem que fazer como se aquele personagem existisse a despeito dele, narrador. Você pode levar ele para qualquer lugar. Mas esse tipo de erro, de tentativa de colocar a literatura. Mas isso é um problema, assim. Eu lembro quando eu estudei no Médio, estudei em Piedade, estudei o subúrbio a vida toda praticamente. Fui fazer a universidade aí sim que eu vim para a Zona Sul e para o centro. Assim, eu lembro como a gente ficava impressionado quando um escritor na nossa escola, assim, porque primeiro a gente que achava que a condição sine qua non para ser escritor é estar morto. Porque você via Machado de Assis, já Alencar, falava assim, bom, é escritor está morto. Aí você via que eles não estavam mortos, né? Já era um grande espanto. Aí o segundo que eles foram no subúrbio falar com a gente, né? Então o que acontecia? Botava o escritor num tablado alto, você ficava lá e falava, nossa senhora, eu não vou nem falar com essa pessoa. É uma pessoa imaculada, um ser de outra natureza, né? E eu, desde que me tornei escritor, meio acidentalmente, inclusive, eu tento quebrar esse lugar, né? Assim, um escritor não é mais do que um lixeiro. Se você tirar os lixeiros da cidade por 5 dias, você não vai querer ler livro nenhum. Você vai querer que os lixeiros voltem a trabalhar o mais rapidamente possível. E a gente precisa acabar com essa coisa estamentária de que o escritor é um ser superior aos outros que exercem ofícios tão importantes quanto, né? E essa quebra passa também por pequenas coisas como não achar problemático estar rindo na foto da orelha do livro. Porque você precisa parecer que você é um pensador, você tem que ser sério, tem que parecer sério, sabe? São pequenas coisas que na verdade vão quebrando essa ideia e na verdade democratizando um saber, né? Porque o saber literário ele é um saber que deveria ser mais democrático, né? As pessoas deveriam poder acessar de uma forma mais natural, né? Eu lembro também, e aí é um pouco dessa confusão que se faz, você fala de falar de si mesmo, né? Que é uma literatura hoje majoritariamente as pessoas falam de si mesmo. Eu fui fazer uma palestra no interior de Santa Catarina, uma cidade de 10 mil pessoas, muito pequenininha, muito pequenininha. E aí cheguei lá e eles tinham lido o livro Rua de Dentro, que era o livro que eu estava lançando na ocasião, né? O primeiro conto é o conto chamado Purpurina, que é um Gustavo, que é o narrador, que o Gustavo vai passar por uma transição e vai virar uma mulher trans. E é narrado em primeira pessoa, primeiro como Gustavo, depois como já a mulher transicionada. E quando eu cheguei na escola, eu falei tal, 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 tal. No final, uma menina levantou o dedo e falou assim: a professora proibiu a gente de ler o primeiro conto. E aí eu ri,
Aí eu falei, vocês leram, né? Ela falou, claro que a gente leu. Aí eu falei, obrigado, professora. Ela não deve ter gostado. Enfim, aí ela queria perguntar sobre isso. Ela falou, não, porque eu achei que ia chegar aqui você transicionado. Eu falei, não, mas não sou eu. Falei, eu poderia ter vindo de drag, mas não é o caso. Assim, não sou eu. Aquele é o Gustavo, é um personagem que eu criei, mas o fato de eu ter escrito em primeira pessoa já fez com que ela achasse. Eu achei ótimo, na verdade, porque quer dizer, eu fui muito verossímil, né? Muito verossímil, né? Eu convenci, né? Eu convenci. E isso é muito bom para você como escritor. Mas isso está ligado, assim, a essa ideia. Foi a primeira vez que essa menina viu um escritor na vida, sabe? E isso não pode acontecer num país como o Brasil, gente. Assim, a pessoa de uma escola pública, não sei o que lá, ela tem que saber que aquelas pessoas são pessoas como ela, que transitam e que têm desejos, dores, perdas, alegrias, que nem ela, sabe? Porque senão vai acontecer aquilo que acontecia comigo quando eu estudava no Meyer, em Piedade, né? Se eu fosse falar que eu vou ser escritor no futuro, as pessoas iam rir ou falar assim, ah, beleza, e vai trabalhar na NASA, de astronauta e tal, porque era uma coisa completamente longe do meu horizonte. O meu horizonte era o quê? Ou assumir a loja do meu pai, ser comerciante, como meu avô, como meu bisavô, ou fazer concurso do Banco do Brasil, que era o sonho da minha família, né? Ou fazer aquelas profissões que são as profissões catalogadas. Você vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser, né? É como se pegasse o teu horizonte e botasse ele para o mais perto possível. Você não pode enxergar além daqui, né? E quando você mostra que o escritor tem uma vida como qualquer outra, né? Porque eu não sou escritor aqui, tem escritor que vai chegar aqui, vai fazer poesia e tal. Não é meu caso. Tem uma vida como qualquer outra. Eu acho que você mostra para as pessoas, pra uma, duas, três que estejam ali, que falam assim, pô, eu escrevo uns textos, talvez eu quisesse ser escritor. Olha, como é viável, né? Como eu também posso fazer isso, né? E eu acho que tá ligado a essa ideia de, primeiro, o escritor tem que ir nos lugares, porque aí na Flip todo mundo quer, né? Na Bienal todo mundo quer, mas falar em Santa Cruz lá no colégio não quer, né? E eu vivo isso diariamente. Sim, colegas que nunca foram numa escola pública falar com as pessoas, né? E aí depois fica no Instagram fazendo um discurso progressista maravilhoso, incrível, virtuoso, lindo. Ah, inclusão, ah, negros e pobres, ah, isso, blá, 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 mas nunca conversou, nunca foi lá falar, né? E nunca ouviu, né? Porque é outra coisa. Você tem que ouvir também, né? E eu acho que a gente vive hoje um momento crucial de ter que fazer essa escolha, assim, de quem conseguiu, como eu brinco, o green card para esses lugares, você não cair no erro de ficar repetindo os códigos, porque senão você só vai nas mesmas festas, com as mesmas pessoas, circular no mesmo lugar e escrever para aquelas pessoas lerem. Sabe, eu quero que a mulher lá da Carvalho de Souza, em Madureira, a balconista da loja lá, onde foi a loja do meu pai, que ela leia meu livro. Entenda. Entenda, mas vai entender. Vai entender. Escrever para ser Ah, sim, entendido, né? Para ser acessível. Eu passei uma experiência muito legal que foi na Central do Brasil, aqui na estação central do metrô. Eles tinham um projeto que eles compravam 100 livros de um escritor e faziam um bate-papo lá na hora do rush e distribuíam esses 100 livros. Geralmente eram escritores assim, que nem eu, né, contemporâneos, não muito conhecidos e tal, e para as pessoas que estavam geralmente saindo do metrô para pegar o trem, né, para ir para o subúrbio. E aí, como tinha um livro de graça, eu ficava lá ouvindo, né, que você estava falando as 4 ou 5 besteiras que você ia falar e para poder ganhar o livro. E eu falei lá, e foi muito legal, e tinha uma feira de autógrafos depois, eu estava lançando um livro chamado Ferrugem, e eu estava assinando e vi que tinha uma menina que estava lendo o livro na fila, assim, já lendo ali. E quando ela chegou para mim, ela disse assim, eu nunca imaginei que eu fosse ver Apolo 1 num livro. Apolo 1 é uma galeria de prataías que tem na Estrada do Portela, ali em Madureira, né? E que é isso. E eu fiquei muito feliz, porque, primeiro, eu passei toda a minha adolescência e boa parte da minha vida adulta sem ver nada do bairro onde eu morava em nenhum livro, em nenhum filme, em nenhuma peça de teatro. Nada, nada. O que o mundo está dizendo para mim, o mundo cultural brasileiro está dizendo? Você mora numa merda de lugar. Sai de lá o mais rápido possível. É isso que ele está falando. Olha, eu sou de Madureira, gente. Tem 2 escolas de samba, tem clube de futebol, tem jongo, que é um bairro assim, até de muito destaque, quando você pensa bairro periférico suburbano, né? Sei lá, se morasse na Abolição, em Guadalupe, que é um bairro que não tem essa escola de samba, seria talvez pior. E eu falei, nossa, se eu tenho um projeto literário na vida, né, falar desses lugares, sabe? Dar visibilidade a esses lugares. E eu consegui.
essa moça está aqui emocionada por uma coisa que quem mora na Delfim Moreira tem. A cada vez que abre um livro tem menção. Né? E ela está vendo aquele lugar dela e está olhando falando que o meu território ele é importante a ponto de estar no livro. Né? E aí, e aí o poder da literatura, né? Ressignificar até a vida daquela pessoa, ela se sentir pertencendo também, né? Muitas vezes você ocupa espaços ou mora em espaços que não são, né, legitimados e aceitos e bem vistos, né? Mas nem por isso você deixa de ter os mesmos sentimentos e os mesmos anseios daquele. Muitas vezes esses espaços até são vistos, mas aí são vistos sob os dois estereótipos três estereótipos mais comuns. O primeiro deles é o da violência. Né? O lugar onde eu moro só aparece quando tem confronto, quando tem polícia atirando, milícia brigando, tal, tal. O segundo é da pobreza. Para falar do lugar tal, eu tenho que falar de pobreza, de falta de recurso. Como se ali não tivesse histórias de amor, romances, histórias de perda, né? Como se não tivesse. E o terceiro, que talvez seja o pior deles, é do pitoresco. Né? É você chegar num lugar, você vai para um lugar suburbano, periférico, e é como se você estivesse entrando num zoológico. Você fica, olha que gracinha aquela cadeira na calçada ali, olha que gracinha aquela senhorinha ali lavando não sei o quê. Porque isso também é você esvaziar de sentido essas vidas, né? Você colocar elas como estereótipos, né? E aí, o meu trabalho é tentar fugir desses três olhares.